Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte desta obra que trata da doutrina. Estamos no capítulo 10 e no item, hoje vamos para o item 12. Aqui ontem estávamos vendo, não é? O que o Espiritismo nos fala sobre mediunidade. Estamos vendo a parte que a Igreja coloca nos fenômenos mediúnicos todos, de forma integral, a sua falsidade e de que são produzidos por demônios, não é? E aí, aqui ontem no item 12, Kardec trouxe a questão das curas. Então, lembrando de novo, né, quando Jesus diz como pode Satanás expulsar Satanás. Quer dizer, como pode o mal fazer coisas boas? Ou é um mal incompetente, isso ele falou também no item 10, ou é um mal incompetente, ou não é mal, né? Já fica inconsistente. Vejamos agora o item 12. Kardec nos diz, não. De novo, ele retira um extrato dos documentos da Igreja, não é? Quais são os agentes secretos desses fenômenos e os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos de uma vã curiosidade, ou seja, de uma curiosidade fútil. E aqui Kardec, então, nos traz, fecha aspas, isso que eu acabei de ler foi entre aspas. Agora Kardec. O autor quer falar das manifestações físicas de espíritos, entre elas há, evidentemente, as manifestações que seriam pouco dignas de espíritos superiores. E se substituís a palavra anjos por espíritos puros ou espíritos superiores, tereis exatamente o que diz o Espiritismo, que espíritos superiores não vão se ocupar com manifestações fúteis. Mas não se poderiam colocar na mesma linha as comunicações inteligentes pela escrita, pela palavra, pela audição ou por todo outro meio que não são mais indignas de bons espíritos e que não o são na terra de homens os mais eminentes, nem as aparições, as curas e uma multidão de outros que os livros sacros citam em profusão como sendo o fato de anjos ou de santos. Então vejamos, as manifestações inteligentes, as que traduzem ideias, podem ser tanto de espíritos elevados quanto de espíritos inferiores, não é? É isso que ele está aqui dizendo, que não vamos dizer assim, não é um fenômeno indigno, que não seria da parte de espíritos superiores. Mas a palavra pode ser tanto usada para o bem quanto para o mal. Por isso temos que avaliar o conteúdo das mensagens. Se são conteúdos positivos, são espíritos bons. Se são de todo o conteúdo, porque muitas vezes os espíritos zombeteiros começam, não é? Os mistificadores começam falando coisas interessantes, mas depois misturam com coisas insólitas, que é para nos envolver e tentar nos enganar. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, trazendo mensagens positivas, por que não os produziriam hoje? Por
porque os mesmos fatos seriam hoje a obra do demônio nas mãos de certas pessoas, ao passo que são reputados milagres santos em outras épocas. Quer dizer, então chegou na metade do século XIX e é todo demônio. Mas e antes? Porque a própria igreja nos traz o relato, não é? De que, vamos dizer, o Espírito Santo se manifestou, e aí o Espírito Santo são espíritos superiores, não é? E na Bíblia mesmo nós temos Deus se comunicando várias vezes. Claro que no Antigo Testamento, não é, Deus personificado. E aí são os espíritos superiores que, para serem ouvidos pelos homens, se traziam como Deus ali. Sobre a identidade dos espíritos, os espíritos superiores não se prendem a autorias, eles se prendem à qualidade da mensagem. Então, se vem uma mensagem do espírito Antônio de Pádua, e essa mensagem não é de Antônio de Pádua, mas é uma mensagem extremamente nobre, Antônio de Pádua não vai se incomodar com isso. Por quê? Porque ele poderia ter escrito aquela mensagem, mas não a fez, não o fez. Então, olha, eu não o fiz, mas eu poderia ter escrito essa mensagem. Então, os bons espíritos não se incomodam com isso. Então, se antigamente nós temos mensagens positivas, porque no século XIX, só porque vem agora a mediunidade, trazendo a codificação espírita, não é? Quer dizer, a mediunidade trazendo as mensagens espíritas que Kardec utilizou para a codificação do espiritismo. E ele diz: sustentar semelhante tese, quer dizer, que antes valia, mas no século XIX, na metade do século XIX, não vale mais, são só demônios. Sustentar semelhante tese é abdicar de toda a lógica, não faz sentido nenhum. O autor da pastoral, ou seja, do texto da igreja, está em erro quando diz que esses fenômenos são inexplicáveis. Não, isso não é correto. Ao contrário, são hoje perfeitamente explicados. E é por isso que não são vistos como maravilhosos e sobrenaturais. E não o fossem ainda, não seria mais lógico atribuí-los ao diabo, como não era outrora, dar-lhe a honra de todos os efeitos naturais que não se compreendem. Ou seja, tem um fenômeno natural que eu não compreendo. Foram os demônios. Então, antes era feito pelos fenômenos naturais e depois as mensagens também foram incluídas. Por papéis indignos, é preciso entender os papéis ridículos e aqueles que consistem em fazer o mal. Então, se vem uma mensagem de teor negativo, inferior, esse é um papel indigno que os espíritos bons jamais se ocupariam disso. Mas não se pode assim qualificar o de espíritos que fazem o bem. Então, os espíritos que fazem o bem já não estão fazendo papel ridículo, porque estão encaminhando o ser humano a Deus, que é o que ele diz: conduzem os homens, o ser humano, a Deus e a virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não são atribuições de espíritos superiores, assim como provam os preceitos seguintes. Então, ele vai agora falar dos preceitos que o Espiritismo traz e que dizem expressamente que papéis indignos, mensagens inferiores, não são atribuições de espíritos superiores, obviamente. Aqui nós temos, onde está o 1 aqui? Temos uma nota, mas está lá no 11 ainda.
Então, já vimos isso. Muito bem, vamos agora para o item 13, ok? Continuando. Reconhece-se a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, linguagem nobre, lógica, isenta de contradições. Respira essa mensagem, a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. É concisa, não é objetiva, não é prolixa, fala e não diz nada. Não, é concisa. E sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes, orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima, também é um pensamento, não é? Toda máxima contrária à sã moral, ou seja, toda ideia que contradiz a moral sadia, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, fútil, enfim, toda marca de malevolência, de presunção e de arrogância são sinais incontestáveis da inferioridade num espírito. Então, se recebe-se uma mensagem com essas características de inferioridade, não pode ser um bom espírito, um espírito superior. E ele nos diz ainda: os espíritos superiores não se ocupam senão de comunicações inteligentes, tendo em vista nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais são mais especialmente atribuições de espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores. Então, não vêm as comunicações inteligíveis, não é? As que vêm pela escrita ou pela audiência, vêm pelas batidas, são os batedores, os espíritos batedores. Então, ele está dizendo aqui que as comunicações inteligentes, como a psicofonia, a psicografia, elas são ocupações, delas se ocupam os espíritos superiores, os inferiores também, mas os superiores não fazem as batidas, ok? As batidas são espíritos mais materializados, não é? Tendo em vista a nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais, como as batidas, as mesas girantes e tudo isso, estão mais especialmente nas atribuições dos espíritos inferiores. Mas então como é que veio no início dos fenômenos essas mesas girantes e são espíritos inferiores? Sim, mas espíritos inferiores também são usados pelos superiores para promoverem os fenômenos que interessam. Não é? Nós também não podemos ser instrumentos dos espíritos superiores e nem por isso somos espíritos superiores. Somos espíritos ainda inferiores que também nós podemos ser usados pelos bons espíritos na obra do bem, não é? Então, essas manifestações físicas puramente materiais estão mais especialmente nas atribuições dos espíritos inferiores, vulgarmente, comumente, designados sob o nome de espíritos batedores. Como entre nós, os grandes esforços competem aos saltimbancos e não aos sábios. Então, o que são grandes esforços? Aquelas piruetas, aquelas acrobacias eram vistas não pelos sábios, que não precisavam se desdobrar naqueles movimentos, não é? Acrobáticos, mas os saltimbancos, então aqueles que faziam essas acrobacias. Seria absurdo pensar que os espíritos, enquanto sejam pouco elevados, divertem-se em se exibirem. Então, seria absurdo pensar
que os espíritos, enquanto sejam pouco elevados, divertem-se em se exibirem. Por quê? De novo, podem estar sendo usados pelos bons espíritos para ajudar no progresso da humanidade. Então, alguns podem fazer fenômenos inúteis, mas outros podem servir de instrumentos dos bons espíritos. E aqui ele separa algumas fontes, não é? Como que é o Espiritismo, capítulo 2, número 37, 38, 39, 40 e 60, e também Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, também Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Então, todas essas partes, Kardec vai estar falando sobre identidade dos espíritos, não é? Escala espírita, diferentes ordens de espíritos, e por último ele ainda cita distinção de bons e maus espíritos, também no capítulo 24 de O Livro dos Médiuns. E por último, ele traz este parágrafo aqui no item 13. Qual é o homem de boa fé que pode ver nesses preceitos um papel indigno atribuído aos espíritos elevados? Porque a igreja dizia que eram todos demônios, todos demônios. Mas trazem ideias nobres, procuram ligar o homem a Deus, como poderiam ser demônios, não é? Não somente o espiritismo não confunde os espíritos, mas ao passo que se atribui aos demônios uma inteligência igual aos anjos, o espiritismo constata pela observação dos fatos que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, que seu horizonte moral é limitado, sua perspicácia é restrita, que têm das coisas uma ideia frequentemente falsa e incompleta, e são incapazes de resolverem certas questões, o que os colocaria na impossibilidade de fazerem tudo o que se atribui aos demônios. Então, o fato de serem ignorantes e inferiores não os coloca numa posição de perversidade, não é? Então, uma ideia frequentemente vaga, incompleta e não incapaz, e são incapazes de resolverem certas questões, o que os colocaria na impossibilidade de fazerem tudo que se atribui aos demônios. A gente tem que separar. E nós vemos lá, não é? Espíritos imperfeitos, a terceira ordem na escala espírita. Aí vimos aqui, não é? Onde está no Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, diferentes ordens de espíritos, a escala espírita, que nós temos que separar dentro dos espíritos inferiores, imperfeitos, melhor dizendo, que onde nós estamos, na terceira ordem dos espíritos, aqueles que são ainda da 10ª classe, espíritos impuros, os que têm prazer no mal, de espíritos batedores, que estão lá também, de espíritos neutros, que estão lá também, e, vamos dizer assim, nós estamos nessa ordem dos espíritos imperfeitos, mas não somos os da 10ª classe, que é a mais inferior de todas, que são os impuros, que seriam os demônios da Igreja Católica, não é? Imperfeitos, temos algumas classes, mas os que sentem prazer ainda em fazer o mal, apenas o da 10ª classe, espíritos impuros. Vamos hoje então ficar por aqui e amanhã retornamos com o item 14 aqui do capítulo 10. Projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.